Graça e paz. Vamos orar? Paizinho, estamos aqui para te servir, Pai, e para falar do nosso amor ao Senhor e também para conhecer a Tua palavra. Dirige Tu mesmo, Paizinho, este momento na nossa vida e na vida de todas as pessoas que estiverem vendo e ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje inaugurando. Terminamos a Torá, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E hoje estamos pulando agora para os livros de história. Os livros de história. Nós vamos lembrar e vamos fazer o possível para decorar. Qualquer dia nós vamos cantar esses livros para a gente guardar a ordem deles. Terminamos Deuteronômio, agora pulamos então para os livros de história. Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. 12 livros. 5 da lei, 12 livros da história. E o primeiro livro é Josué. Josué está agora no outro degrau da nossa linha do tempo. E o livro de Josué, ele vai tratar especificamente da conquista da Terra Prometida e a divisão da Terra Prometida. Conquista e divisão. E eu vou ler aqui o comissionamento de Josué. Deus falando com Josué agora e dando para ele a nova função. Aqui fala que ele era servo de Moisés. Moisés era servo de Deus e Josué era servidor de Moisés. Ele começa lá na saída do Egito, lá naquela guerra com os amalequitas, a primeira vez que aparece o nome Josué. Eu vou ler aqui Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o comissionamento de Josué. Deus passando para Josué a tarefa que até agora tinha sido de Moisés. Então, estão ali nas campinas de Moabe e se preparando, porque agora diante deles tem o Rio Jordão. Então, Josué já chama os príncipes e manda que eles deem ordem no acampamento para que reservem comida e se preparem. E ele fala para aquelas 2 tribos e meia: vocês vão com a gente. Vocês lembrem o trato que vocês fizeram com Moisés.
a tribo de Ruben, Gade e meia Manassés. E eles falam, não, nós cumpriremos o que falamos com Moisés. Aí Josué manda 2 espias a Jericó. Jericó era uma cidade com uma muralha em volta dele tão grande que tinha casa em cima da muralha. Era uma cidade muito protegida. E ele manda os espias. Os espias chegam lá, muita gente conhece essa história. Eles vão à casa de Raabe, que é uma prostituta, e depois eles vão ver a cidade, vão espiar a cidade e se escondem na casa de Raabe. E Raabe faz um trato com eles. Eu estou protegendo vocês, vocês me protejam, porque nós sabemos que vocês são invencíveis. O Deus de vocês tem dado vitórias para vocês. E eles falam, então, a sua vida pela nossa vida. E eles dizem assim, você ponha um fio vermelho, um cordão vermelho na janela da sua casa, porque nós vamos invadir e a sua casa será protegida. Coloque toda a sua família e nós pouparemos a sua vida. Então, quando eles saíram, o rei foi saber onde estavam aqueles homens, mas ela protegeu e eles fugiram. Eles voltaram para o arraial lá de Josué. E então eles combinaram a travessia do Jordão. A primeira coisa era atravessar o Rio Jordão. Então Josué falou para os sacerdotes pegarem a arca, para 12 homens representantes das tribos pegarem 12 pedras, e quando os sacerdotes foram pisar na água do Rio Jordão, puseram os pés, as águas pararam. E então eles tiraram também 12 pedras do meio do Rio Jordão. Aí o povo passou a seco. E quando o povo terminou de passar, eles amontoaram 12 pedras ali, perto da arca, e as 12 outras pedras para um depósito. Aí o povo passou e Josué deu ordem para os sacerdotes que eles fossem a outro lado do Jordão também, terminassem a passagem do povo. Eles estavam agora na terra prometida. E ali fizeram um acampamento em Gilgal. E hoje eu ouvi um pastor falando que o povo, os reis, estavam apavorados com o rei, com o Senhor Deus de Israel, porque ele estava vencendo tudo. Mas o Josué, ordenado por Deus, ele estabeleceu que aquele dia primeiro, aquele tempo primeiro, ali no acampamento em Gilgal, eles iam fazer a circuncisão do povo, dos homens, porque desde o Egito não havia circuncisão. E a circuncisão foi instituída no tempo de Abraão, e é um sinal de que aquele homem pertence ao povo de Deus. Então foi feita a circuncisão, um tempo para sarar tudo, e também foi celebrada a Páscoa nesse acampamento de Gilgal. E na Páscoa, eles começaram a comer das comidas da terra nova. E cessou o maná. 40 anos Deus sustentou aquele povo com o pão do céu. E quando Josué estava ali, eu imagino, olhando Jericó, aquela cidade alta, toda protegida, ele recebe uma visita. Um homem vestido de soldado com uma espada, e Josué pergunta, você é dos nossos? Ele diz, não, eu sou o príncipe do exército de Deus. Era uma teofania. A teofania é quando Deus se revela. Ali, aquele homem é Jesus. É Jesus. Porque Jesus estava na criação. Um dia, conversando com uma pessoa que estava estudando a Bíblia, e eu falei que Jesus apareceu muitas vezes no Velho Testamento, e aí com Josué ele aparece.
E a pessoa falou assim, eu sempre achei que Jesus nasceu lá em Belém, menininho, mas Jesus é Deus. E ele veio, depois do comissionamento de Josué, ele vem para animar Josué. Josué se prostra diante dele. Esse é um sinal que ele é Deus. E os estudiosos dizem que ele animou Josué e deu estratégia para a conquista de Jericó, que era a primeira cidade do lado ali do Rio Jordão. Aí, a estratégia era esta. Eles iam rodear a cidade, fazer uma procissão, os homens de guerra, uma vez por dia, 7 dias, eles iam rodear a cidade. E no 7º dia, ia os homens de armas, ia os sacerdotes com a arca, os sacerdotes com as trombetas, e o povo, e eles iam dar 6 voltas, silenciosamente. E na 7ª volta, eles gritariam. E aconteceu como foi combinado, como foi estabelecido. E Jericó teve as suas muralhas caídas. Só ficou a casa de Raabe. A única que foi poupada foi Raabe e a família dela, que estava com ela. Antes de eles irem, Josué recebeu de Deus a ordem de que ali naquela cidade teriam coisas condenadas e coisas consagradas. Ouro, prata, bronze seria consagrado, seria reservado para o tesouro do tabernáculo. E as outras coisas seriam destruídas. Eles teriam que acabar com Jericó. E aconteceu, Deus começa a cumprir na vida de Josué a presença dele, milagre que Deus faz, porque um povo que não tem armamento e só na procissão, só na adoração a Deus, nas trombetas e no grito, essas muralhas caem. Então, é a primeira vitória e a fama de Josué corre. Muita gente vai comentar que Deus é este que está trazendo este povo para tomar posse da terra prometida. E a próxima cidade perto de Jericó era Ai. Aí Josué manda uns homens lá para ver. E eles voltam dizendo, a cidade é pequena, tem pouca gente, não precisa ir todos os homens valentes. Pode ir pouca gente, que se nós ganhamos em Jericó, vamos também ter vitória em Ai. E aconteceu uma coisa muito triste, porque quando eles foram lá, o povo, os homens de Ai, foram em cima dos israelitas e fizeram eles fugirem, ainda mataram 36 israelitas. E foi uma surpresa muito grande. O povo começou a chorar, a clamar. Josué rasgou as vestes e falou, Senhor, o que está acontecendo? Como que nós ganhamos uma vitória tão grande e agora nós caímos derrotados diante de uma cidade pequena? O povo vai dizer que nós estamos perdidos. E Deus falou, Josué, a causa foi o pecado. Há pecado no acampamento de Israel. E o pecado trouxe a derrota. E Deus mostrou para Josué a estratégia de saber quem pecou. E eles foram, acharam a tribo, depois acharam a família e acharam o soldado que havia pecado. Era Acã. Acã, e quando Josué fala com Acã, Acã diz assim, eu vi e cobicei uma capa babilônica, ouro e prata, e escondi na minha tenda. E Deus mandou que Josué e o povo apedrejassem Acã e todos na casa dele e os bens dele, para que o mal não prevalecesse e não começasse a tomar corpo
no meio de Israel. E eles ficaram muito assustados, mas agora sabendo que Deus estava no controle, continuava no controle. E Deus falou para Josué: anime-se e vão conquistar Ai. Aí pegaram todos os soldados e ensaiaram uma estratégia, combinaram. Um grupo pequeno ia, e quando chegasse lá em Ai estava convencido, porque havia ganho, então eles iriam atrás deles. E aconteceu isso mesmo. Eles foram, os israelenses, poucos, chegaram perto de Ai e deram a impressão que estavam feridos, que estavam desanimados. Então, os homens de Ai saem atrás deles, e havia os outros israelenses estavam por trás e invadiram Ai e destruíram Ai e destruíram tudo que estava daquela cidade. Agora eles podiam pegar um despojo para eles, mas Deus estava dando agora a vitória, porque o pecado foi tirado do meio do arraial. Lembre que Deus falava: sejam santos, porque eu sou santo. Eles tinham que ensinar os povos. Eles tinham que trazer uma novidade, um Deus único e um Deus poderoso e um Deus amoroso. Então, agora na segunda cidade que eles conquistam, eles dão esse testemunho do Deus está no meio deles. Ali eles vão erigir um altar. Nós vamos ver depois, então, esse altar que Moisés ordenou. Eles estão fazendo sempre as coisas que Moisés ordenou. E vamos, então, parar hoje aqui e depois continuaremos com Josué conquistando a terra prometida.